Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao nosso Masters, que agora também é Kenlo. Meu nome é Silvia Novaes, eu fico com vocês até o fim desse bate-papo. Então, você que está chegando agora para assistir, conta para mim aí nos comentários de onde você vem, qual que é o nome da sua imobiliária. Olha só, já tem bastante gente falando oi, hein? Leal Imóveis, Flávia Lacerda Pena, Tadeu, Antônio Wink, da Remax. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Elaine Furegatti, Lucas, Laís. Que bacana ver vocês aqui comigo, hein? Muito bom. Vai chegando então, pessoal, fica à vontade, aproveita para deixar um joinha, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e quem quiser compartilhar aqui essa live com os amigos, fica à vontade também, porque hoje o bate-papo é sobre negociações online. E olha só, estava aqui pensando no começo, né, antes de entrar ao vivo com vocês, eu vou lançar um desafio agora. Preparados? Quantos de vocês vão tirar uma fotinho da nossa live enquanto ela acontece e postar no Stories marcando a gente, marcando kenlo.br? Quantos de vocês? Eu vou adivinhar, hein? Todos que estão assistindo. Olha só, dá para fazer isso ao longo da live inteira. Tira uma foto, marca @kenlo.br lá no Insta e não esquece de seguir a gente também no Insta, quem não segue ainda, tá bom? Fica à vontade. Bom, bora lá, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês sobre o tema. É possível fazer negociações de forma legítima e segura através de documentações digitais? Quem que acha que é possível aqui, conta aí no chat para mim, pessoal. Enquanto vocês contam para mim, eu vou aproveitar para ser um pouco mais mensageira do óbvio, tá? As imobiliárias, elas estão cada vez mais no digital, mas ainda existem excelentes profissionais do mercado, corretores, diretores, que se sentem um pouco desconfiados, até um pouco céticos com relação à legitimidade dos documentos e das negociações feitas no online, né? Então, essa é a razão de trazer um grande parceiro nosso, que é diretor de imobiliária, que já se habituou a trabalhar no digital e vai poder compartilhar com a gente generosamente o que ele enxerga de benefícios, segurança e as boas práticas das negociações online, né? Então, o nosso convidado de hoje é o Rogério Moura. Vou colocar ele na tela aqui enquanto eu apresento ele, antes de cumprimentar. Mas é o Rogério Moura, ele é diretor da Rogério Moura Imobiliária. E a gente está falando aqui, pessoal, de um diretor de imobiliária que é super especialista em investimentos, em venda e locação de imóveis. Ele é membro da diretoria do Sindimóveis de Minas Gerais, com mais de 15 anos de experiência no mercado. Não é pouca coisa, hein? Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por topar esse bate-papo com a gente. Olá, Silvia! Olá, todo mundo que já está online aí. Sejam muito bem-vindos. Eu que agradeço, viu, Silvia, o convite de vocês para poder bater esse papo aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Queria dar um abraço a todos que já estão nos assistindo, dizer, né, aos demais, todos que estão aí, desculpe os outros estados, mas o melhor queijo do Brasil está aqui. Já vai ter polêmica com queijo! Ah, Bom, antes de seguir com o Rogério, eu quero fazer uma conexão com uma novidade da Kenlo, que é a nossa esteira digital, cujo propósito é fazer com que os processos de locação e venda das imobiliárias sejam realizados online de maneira organizada. E, assim, uma das etapas da esteira digital é exatamente a etapa de formalização. Então, nessa etapa, dá para anexar documentos, lá vão ficar os contratos, você pode fazer upload de vistorias, e o grande diferencial é que toda a documentação fica centralizada. Então, ou seja, o cliente não vai precisar fazer nada presencialmente na imobiliária em nenhum momento da negociação, porque todas as etapas da jornada do cliente, desde do interesse no imóvel até a assinatura do contrato, são feitos o quê? Digitalmente. Né? Então, para saber mais sobre a esteira, eu vou convidar vocês a assistirem o último episódio que a gente soltou do Papo com Produto, tá? Mas eu vou convidar vocês só no fim da live, tá, pessoal? Porque nesse momento eu quero vocês aqui comigo e com o Rogério. Então, eu prometo, não é promessa de político, eu prometo que a gente vai liberar o link no fim da live para que vocês possam acessar, ok? E um último recadinho aqui.
Vocês sabem que eu sou cheia de recado, né? Então, pois é, faladeira. Bom, aproveitando essa conexão, hoje é dia do cliente, então eu já quero agradecer vocês que são nossos clientes e convidar quem ainda não é cliente. Rogério, muito obrigada, inclusive, vou fazer esse agradecimento ao vivo, já fiz aqui nos bastidores, né? Hoje, sendo o dia do cliente, aquilo tem uma condição imperdível para comemorar, tá? Então, se você quer saber mais sobre essa condição, acesse o link que está fixado aqui no chat. A produção acabou de me dizer que essa promoção é limitada até amanhã. Então, comemora o dia do cliente com a gente. Se torne um cliente nosso. Tá bom? Bom, vamos lá para o nosso bate-papo com o Rogério? Vamos lá, Rogério? Conta para a gente um pouquinho mais de você, antes de eu fazer a primeira pergunta sobre documentações. Quem é o Rogério? Bom, eu trabalho na área, como você disse aí, já há quase 15 anos, né? Um pouco mais de 15 anos, e tenho a maior felicidade para mim, o maior orgulho ser corretor de imóveis. Eu já trabalhei com outros segmentos, mas me identifiquei demais com essa profissão, sou muito feliz no que eu faço, e eu acho que a profissão de imóveis, de corretor de imóveis, teve uma evolução muito grande nos últimos anos, principalmente porque teve empresas que olharam para esse segmento e facilitou demais a vida de todos, né? Corretores imobiliários, e acho que a gente vai falar sobre isso aí mais para frente, mas queria dizer para o pessoal que eu fiz a brincadeira do queijo, mas porque eu estou em Minas Gerais, que eu não falei, eu estou em Alfenas, sul de Minas Gerais, né? E atendo aqui as cidades próximas de Alfenas, Pouso Alegre também, a gente participa de um grupo lá da CIPA, uma turma fantástica. Então, a gente trabalha toda a região aqui do sul de Minas. E estou feliz aqui para a gente poder bater esse papo. Olha, para constar, pessoal, eu nunca fui para Alfenas. Quem for para Alfenas, me leva também. A propósito, eu também adoro queijo. Rogério, então, vamos para a entrevista. Eu quero fazer a primeira pergunta para você, que já é a pergunta tiro ao alvo, né? Na sua visão de diretor, por que você sente que as negociações online são seguras? Bom, primeiro que assim, eu acho que a gente teve uma evolução, já disse agora há pouco sobre isso, das transações online, né? Hoje acho que já está muito mais comum. Que a gente teve o problema da pandemia, mas isso acabou acelerando, né, essa atividade online, não só no segmento de imobiliários, mas de tantos outros segmentos, né? Eu já tive a experiência de um ano antes da pandemia, já estava trabalhando com assinaturas digitais de contrato, que já foi uma facilidade enorme. E claro, existe a dúvida, a gente fica com medo do novo, essa é a verdade. O novo, ele assusta todo mundo, né? Porque será que isso vale mesmo? Como é que é? Será que se tiver uma ação a gente vai conseguir passar por isso? O juiz não vai interpretar diferente? Esses eram os medos que eu tinha lá atrás. Mas com o tempo a gente vai percebendo que hoje, principalmente, está muito aceito, né? A assinatura digital, e é extremamente importante que uma imobiliária hoje, para ela poder escalar, tanto uma imobiliária quanto um corretor de imóveis, ele precisa estar amparado dessas facilidades, porque senão ele não consegue mesmo, né? E eu fiz uma colinha aqui, Silvia, você perguntou aí sobre a validade, né? Acho que é muito legal eu poder passar para o pessoal aqui, que existe uma medida provisória falando sobre isso, ela é de 2001, a medida provisória diz o seguinte, eu vou ler para vocês, peço desculpas aqui para poder ler. Então, vamos lá, o artigo 10 da medida provisória 2200-2 de 2001. No artigo 10, ele diz o seguinte, consideram-se documentos públicos ou particulares para todos os fins legais os documentos eletrônicos de que trata esta medida provisória. O parágrafo 1º traz o seguinte, as declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidas à utilização de processo de certificação disponibilizado pelo ICP Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do artigo 131 da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916 do Código Civil.
O parágrafo 2º, para finalizar aqui, diz o seguinte: o disposto nesta medida provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos de formas eletrônicas, inclusive os que utilizam certificados não emitidos pelo ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Então está aqui, está na lei. Então, hoje é mais um pré-conceito, acho que formado em nossa cabeça, é um medo que existe, é natural, porque é o novo, como eu já disse. Então, está previsto em lei, não tem problema nenhum. Se liberte disso e vamos para o digital, gente, porque é outro mundo. Perfeito. Gente, vamos para o digital. A gente fala isso faz tempo, tá aí o Rogério que não nos deixa mentir. Rogério, conta para mim, conta para a gente. Como que o contrato digital, como essas negociações digitais favorecem o mercado imobiliário? Quais são os pontos que você enxerga que realmente são benefícios para a imobiliária, para o processo e para a jornada do cliente? Uhum. Olha, são vários benefícios, né? Primeiro, eu queria falar aqui um pouco sobre os contratos. Hoje, o que eu utilizo na imobiliária, quais são os contratos que eu faço, né, que faz parte do meu dia a dia. Primeiro, o contrato de locação mesmo. Segundo, o contrato de administração entre minha imobiliária e o proprietário de imóveis. Adendos contratuais, que agilidade que a gente tem nisso. Nossa, você precisava fazer um adendo, aí precisava reunir todo mundo para assinar, aquela bagunça toda que era super difícil, né? Assim, muito importante, que eu acho que talvez de todos, se eu tivesse que escolher um, eu falaria que esse é o principal, que é o laudo de vistoria. Gente, um laudo de vistoria, para ser bem feito, bem detalhado, ele precisa mencionar todos os detalhes de um imóvel. Então, você pega aí uma casa, 3, 4 dormitórios, onde você vai mencionar o piso, as janelas, quadrias, louças, torneiras, enfim. São tantos detalhes que você precisa escrever ali numa vistoria, e as fotos também, que são extremamente importantes, porque elas é a real essência daquilo que o inquilino está recebendo naquele momento de uma locação. Então, você imagina hoje um laudo de vistoria como esse, ele terá pelo menos umas 30 páginas. Então, 30 páginas de coloridas, né? Quantas folhas de papel? São 30. Só que a gente precisa imprimir 2, porque um segue com o inquilino, o outro fica retido na imobiliária. Então, a gente está falando de 60. Aí você tem mais o contrato de locação, mais umas 5, 6 páginas, mais o contrato de administração, umas 3, ou seja, 40 folhas de sulfites para você fazer hoje esses documentos, né? Bom, isso são os documentos que eu mais utilizo aqui na imobiliária, de forma digital, completamente. Eu diria que 99% da minha imobiliária hoje, ela funciona de forma digital. São raros os casos que a gente faz online, tá? Raríssimos mesmo, porque para você ter uma ideia, hoje a gente faz para quem? Para aquelas pessoas mais idosas, que geralmente nem e-mail tem. Então, fica realmente difícil da gente seguir de forma digital. Mas essa é uma quantidade muito pequena hoje, né? Então, a gente consegue contornar isso muito bem. E eu diria que aí 97%, vou dar um chute aqui, mas acho que 97% dos meus contratos hoje são de formas digitais. E falando nessa questão aqui, quando a gente fala de economia de papel, falei que 40, 50 páginas, se a gente multiplica isso por 2, porque, como eu já disse, uma segue com o inquilino, o outro fica com a gente está falando de 100 folhas de papel. Olha a sustentabilidade aí, né? Quanto que não se gastou de tinta, de toner para fazer isso? E aí, se você fazer uma conta maluca aqui, viu? Você faz 10 contratos por mês, que não é muito, a gente está falando de 100, uma resma de papel. Eu comecei a minha imobiliária comprando resma de papel, durava para caramba, aí começou, graças a Deus, melhorar, comprando de caixas. Caixa de papel com várias resmas ali dentro. Hoje eu já reduzi isso muito através do digital. Então, parece que não, mas você acaba gastando muito, né? Então, fiz uma continha rápida aqui, o volume que não é isso. E as vantagens, né, em relação à digitalização da minha empresa são várias, né?
Primeiro, a redução de custos, que foi o que a gente falou agora, a eficiência do fluxo de trabalho, isso também é outro ganho absurdo. Melhor experiência dos nossos clientes, facilita demais a vida dos nossos clientes. Uma segurança também aprimorada, porque eu acho que a segurança do digital hoje, eu enxergo a segurança do digital hoje muito maior do que um papel, um contrato assinado fisicamente, e eu vou falar sobre isso. Outra coisa, eu como sou uma empresa pequena, né, que eu acho que é muito importante o que eu faço hoje, que é a questão da sustentabilidade, que é hoje o mundo inteiro falando sobre isso, né? E a gente, como uma empresa pequena, eu me coloco nessa posição de uma empresa pequena, e eu hoje contribuo com a sustentabilidade. E isso é importante, né? Então, eu sinto orgulho de fazer parte desse processo, que seja pequeno, mas a minha contribuição também está ali. E a eficiência empresarial, que a gente tem, uma agilidade absurda, né? Na redução dos custos, como eu disse, se a gente for contabilizar toda essa questão do papel que a gente gasta, da tinta, o tempo, que é o mais importante em tudo isso, né? A gente tem a outra coisa também, que é a questão dos reconhecimentos de firma. Eu estou numa cidade, como disse, aqui em Alfenas, no sul de Minas, eu tenho... É uma cidade que tem 2 universidades, então eu tenho um fluxo, né? É uma cidade pequena, 80 mil habitantes, mas eu tenho um flutuante aqui de estudantes de 10 a 15 mil estudantes para as 2 faculdades. Então, eu tenho clientes, eu tenho locatários de toda a parte do Brasil, né, de várias regiões. E esses clientes, muitas vezes, eles deixam para escolher o imóvel na última semana, quando vai começar as aulas, aí vira aquela bagunça a cidade, gente para todo lado e querendo alugar casa e etc. e tal. E acaba que, nesse momento, inclusive, eles acabam ficando amigos dentro da imobiliária. Então, dentro da imobiliária, aí começam a conversar e decidem alugar uma casa juntos. E aí você tem ali, muitas vezes, claro, com a anuência do proprietário para isso. Então, você vai ter ali, às vezes, 4, 5 locatários no imóvel, né? Então, você teria 4 assinaturas ali, vamos colocar 5 para ficar a nossa conta fácil. Vai ter mais a assinatura do proprietário, que normalmente eu sou procurador dos proprietários, assino por eles. Se o proprietário é casado, ou proprietária, né, tem que ter ali a anuência do cônjuge também. Isso é para contratos acima de 10 anos. Inclusive, eu tenho um vídeo falando lá no meu canal sobre isso. É uma quantidade pequena, mas também é necessário. Então, a gente está falando aí de 5, 7 assinaturas, né, para reconhecimento de firmas. Aí a gente tem 2 documentos, então são 14. A gente tem mais o laudo de vistoria, vamos colocar mais 2 assinaturas. 16 assinaturas. Reconhecimento de firma. Quanto está hoje? Eu não sei, nem sei mais, mas acho que 7, 10 reais. A gente está falando de 150, 170 reais, quase 200 reais para você fazer um contrato de locação da forma física hoje. Então, assim, é um valor realmente... Está fora do contexto hoje, né? Eu entendo que está completamente fora. A outra coisa é a eficiência do fluxo de trabalho, né? Porque quando você está no mundo impresso, o que acontece? O que acontecia antes na imobiliária? O cliente chegava lá, pegava a chave, acompanhava um corretor, ia mostrar um imóvel e voltava, tá bom, quero esse imóvel. Ah, legal, vou ficar com ele. Maravilha. Aí você ia lá, pá, dava um papelzinho para ele, que é aquela relação de documentos que ele tem que trazer. Né? Ele colocava aquele papel no bolso, tá bom, até mais e vou embora. E aí demorava 5, 10 dias para ele juntar aquela documentação. Lembrando que tinha que trazer cópia de documentos com autenticidade, né? Porque isso era exigido, claro, a gente precisava desses documentos com autenticidade. Então, você pega ali, eram 5, 10, 15 dias, às vezes, para o cliente voltar com essa documentação. E você ficava com aquele imóvel preso àquele cliente, porque você não pode fazer nada. Ele disse, eu vou ficar, como é que você vai alugar aquele imóvel para outra pessoa? Não tem como você fazer isso. Você tem que aguardá-lo. E aí, esses documentos, até que eles voltam, você perdeu 10 dias. Ele perdeu 10 dias que ele já poderia estar dentro dessa casa. O proprietário perdeu 10 dias de aluguéis. E as imobiliárias? Também perdemos 10 dias de taxa de administração.
Aí, se a gente voltar naquela continha que eu fiz no início, de 10 contratos por mês, a gente está falando de 100 dias de taxa de administração, vezes 12. São 1.200 dias que as imobiliárias deixam de ganhar a taxa de administração. Então, gente, quando a gente começa a fazer essas contas, fala, Rogério, você é louco, você faz isso. Eu faço, porque, de fato, é o que eu deixava de ganhar. Né? E hoje isso não acontece. Então, com a digitalização, você acaba com esse problema. Né? A melhor experiência do cliente, porque o cliente, como eu disse, tenho clientes do Brasil inteiro. Então, antes, o que eu tinha que fazer? Faz o contrato, ele manda a documentação, que às vezes vinha para o SEDEX, tá? fazia a validação, todo o processo ali manual dentro da empresa, gerava o contrato, esse contrato é encaminhado para ele, via SEDEX. Se eu tivesse 4, 5 pessoas aí de cidades diferentes, de estados diferentes, tinha que remeter esse SEDEX para outras pessoas, para os outros inquilinos. Claro, gente, o que eu estou colocando aqui como exemplo pode ser uma coisa muito específica da minha região, mas é isso que me fez repensar sobre todo o processo e olhar de uma forma diferente e falar, será que eu não preciso mudar se esta é minha realidade? Talvez muitos não estão dentro dessa questão que eu coloco aqui de inquilinos de várias partes do Brasil. Mas, para mim, isso foi muito importante, fez parte da minha análise. Então, você tem essa questão de disparar esse documento para todos os lugares. E hoje, com a digitalização, o cliente está lá no, sei lá, Cuiabá, fez aqui o contrato, hoje eu tenho a felicidade de usar a esteira da Kenlo, que é a esteira digital, né, que para mim foi assim, hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como pode? Como as coisas mudaram, como as coisas facilitaram, né? Porque com a esteira digital, o cliente, hoje na imobiliária, ele entra no site da imobiliária. Para quem depois quiser ter essa experiência, é só acessar o meu site aí, rogeriomoura.com. É possível, através do site, você fazer uma oferta para o imóvel do cliente. O proprietário recebe esta oferta, de modo que ele pode aceitá-la ou ele pode fazer uma contra-oferta. Essa contra-oferta pode ser aceita ali pelo interessado, pelo inquilino interessado. A partir do momento que ele der o aceite, já vai ser solicitado a ele toda a documentação. Através dessa documentação que gente, ele que está lá no meu site fazendo tudo. Não faço nada. Só conta as locações no final do dia. Aí ele vai colocar toda a documentação, mandar os documentos que são necessários, ele mesmo vai escanear, vai subir para o site da imobiliária, que é na plataforma. E a partir daquele momento que ele insere as informações que são solicitadas ali, a Kenlo já vai fazer a validade de crédito para ele. Na hora, instantâneo, já vem a resposta. Eu não vou precisar ligar no Serasa, não vou precisar mandar e-mail. Gente, é tudo automático. Tá no piloto automático. Então, fez a validação do cliente, aprovou, legal. Aí nós vamos para as garantias locatícias, né? Que você tem lá a possibilidade de escolher várias. Fiador, seguro-fiança, uma série de fatores. Eu, particularmente, uso a Kenlo, porque está dentro da plataforma. Eu acho muito mais fácil. É um facilitador. A gente tem que buscar aquilo que facilita o nosso dia a dia, não que complica o nosso dia a dia. E para o cliente é uma vantagem, né? Eu tenho alguns imóveis, só voltando um pouquinho, que eu tenho o tour virtual. Né? Então, o cliente entra ali, ele consegue fazer uma visita através do tour virtual dentro do imóvel. E o tour virtual é legal por quê? Porque ele mostra 100% do imóvel. Então, é uma visita que ela tem validade jurídica também. Diferentemente de um vídeo ou de fotografias. Porque, claro, a fotografia, você vai lá, você não vai tirar aquela parte que está com uma infiltração ou que não está muito bem pintado, você vai querer mostrar o mais bonito. É automático que a gente faça isso. Né? O vídeo é a mesma coisa. Agora, o tour não, é 360. Ele pega de cima e embaixo todos os cantos. Então, a pessoa não pode dizer que ele não viu que tinha uma infiltração ali. Eu estou usando infiltração, claro, a gente não aluga imóveis dessa forma, mas é só para sintetizar aqui e ficar fácil a compreensão. Mas tem alguns problemas, às vezes não é pintura nova e etc.
Então, o tour, ele vai mostrar tudo isso. Então, quando o cliente entra no imóvel, que eu tenho ali o tour virtual, e ele passa por todo esse processo que eu já mencionei até aqui, aprovou, ele escolheu a garantia locatícia, se ele escolher a garantia locatícia, por exemplo, da Kenlo, ele já vai ser aprovado na hora. Automaticamente, já vai gerar para ele o contrato de locação. Tudo via sistema, né? Eu tenho lá contratos na Kenlo, tem um padrão da Kenlo, mas eu mudei algumas coisas no meu contrato. Isso, todo mundo tem a liberdade de fazer isso, mediante a sua necessidade, né? O que você julga é importante. Mas para quem não tem, a Kenlo tem um ótimo contrato ali que já é padrão, já vai para todos. Então, já é feito o contrato. E a assinatura? Vou ter que imprimir? Não! Ele pega o telefone dele aqui, gente. Assinou. Assinou aquele contrato, está assinado. E aí vem para o gestor da imobiliária. Eu disse que eu trabalhava assim, eu atuo em outras regiões, então eu ficava em Pouso Alegre, também em São Paulo, tenho uma atividade em São Paulo, e estou sempre viajando. Então, mas eu tinha a obrigatoriedade de estar por exemplo, aqui em Alfenas, que é a maior parte das locações, para poder assinar contratos. Então, a minha agenda tinha que ser feita pensando nas assinaturas do contrato. Então, aqueles 10 dias que às vezes demorava para fazer todo o processo, ainda comia mais uns 3, 4 que dependia de mim para estar ali para poder assinar o contrato. Sim, porque ele precisava desse contrato para poder levar em contas públicas, para CEMIG, Copasa, etc. e tal. Hoje não. Hoje eu posso estar em qualquer lugar. Né? Eu também vou pegar meu telefone ali e já assino o contrato na hora. Então, assim, é uma facilidade, é um outro mundo. O pessoal está vendo, talvez eu falar aqui, falar, Rogério está fazendo comercial da Kenlo. Não estou. Eu sou muito grato à Kenlo, porque, para mim, assim, mudou completamente o meu negócio, da água para o vinho. E eu acho que, quando vocês fizeram o convite para a gente poder bater um papo sobre eu fiquei super feliz. Por quê? Para eu poder transferir essa experiência positiva que eu tenho para os demais. Porque as pessoas, quando se habituarem, né, vão passar por esse processo. Mas quando elas se habituarem, elas vão olhar para trás e vai falar, meu Deus, que bom que eu mudei. Que bom que eu mudei o curso da minha empresa para a era digital. Existe resistência, eu também passei por isso. Todos nós passamos por isso. Faz parte, né? Outra coisa importante, a segurança, né, do contrato. Por exemplo, hoje eu vejo que um contrato digital ele tem mais segurança do que um físico. Os caras falam, como assim, Rogério? É verdade. Olha só, eu falei que eu mandava contratos, e eu tenho certeza que tem um monte de imobiliária que também faz isso. Nem todas as pessoas vão até a imobiliária hoje para assinar o contrato. Você vai mandar esse contrato de forma física ou através de um e-mail para o locatário poder assinar e te mandar esse contrato. Isso eu tenho absoluta certeza que muitas imobiliárias fazem isso. Aí você fala, mas eu vou mandar um contrato, ele pode adulterar aquele contrato. Não, mas eu mando em PDF travado, ele não faz. Hoje existe ferramentas que você destrava um PDF ali. Aí eu fazia isso antigamente, aí você tinha que mandar os contratos para esses inquilinos que eu tenho fora da minha cidade. Quando o contrato volta, eu tinha que falar para o meu advogado, você tem que ver todo o contrato de novo. E se ele mudou alguma coisa ali? Botou uma vírgula onde não podia? E aí? Qual que é a segurança desse contrato? Desta forma? Claro, aquele que você imprime dentro da sua empresa, a pessoa está na sua frente ali, assina, está tranquilo. Mas esses, quando você precisa mandar, você está correndo esse risco. No digital já não acontece isso. Porque o cara não tem como fazer alteração no contrato. Não existe um mecanismo, um meio de que ele entra lá naquele contrato que a gente manda para ele de forma digital e que ele mude alguma coisa ali. Essa é uma possibilidade, pelo menos nunca vi falar que houve alguma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que a segurança do contrato hoje digital ele é muito maior do que da segurança do contrato físico, né? Bom, já falei aqui da sustentabilidade também, a gente fazer parte desse meio, né? De uma forma assim que pequena, mas se todos nós fizermos isso, eu tenho certeza que o resultado da questão da sustentabilidade será muito grande, né? Porque o impacto é grandioso. Se todos juntarmos para evitar a impressão de
de documentos, de papel e etc. e tal. Eficiência empresarial, né? Eu falei que, para mim, foi um ganho, essa questão da viagem mesmo, que eu usei aqui como exemplo, né? Você tem uma eficiência muito maior de todos os processos, não só do gestor da empresa que assina os contratos, é de toda a equipe. Você tem uma facilidade muito maior de gerir tudo isso, né? Rogério, Gente, deixa eu te fazer uma pergunta, uma pergunta que não quer calar, aqui com relação à eficiência, tá? Antes de você entrar definitivamente para o digital, fazer todo o processo de ponta a ponta, quanto tempo mais ou menos você demorava, né? Você até citou um prazo, né? Com o exemplo da quantia de locatários e tudo mais. E quanto tempo você demora agora para fechar um negócio? Não, o Faz negócio um hoje, depara para mim. o negócio hoje é feito em 10, 15 minutos. Você Gente, quem não fecha o está negócio. convencido. Assim, a única coisa que às vezes demora um pouquinho mais hoje, às vezes é o proprietário dar a resposta, porque às vezes o cara não está sintonizado no e-mail lá, ele não viu, mas a gente já pega o telefone. Você viu aí que tem uma proposta para você, Silvia? Vamos alugar seu imóvel? Mas precisa ser agora, vamos lá. Dá uma olhadinha no seu e-mail aí. Então, assim, Rapidez, né? Hã? Rapidez. Tem que ser. Tem que ser, porque também tem concorrente, né? Não podemos deixar. Exatamente. Colegas. Então, é assim, é eficiência mesmo, né? Olha, esse processo todo que eu comentei da esteira, Silvia, o que é muito legal é assim, quando você tem lá, a pessoa não precisa visitar o imóvel, ele não precisa ir na imobiliária mais. Ele só vai precisar ir na imobiliária num único momento. Isso já acontece na minha empresa. Só para pegar a chave do imóvel que ele locou, através de forma digital. E as pessoas querem isso também, ninguém quer perder tempo mais. Na verdade, ninguém tem tempo mais de ir lá, sentar na imobiliária e ver, olhar aquele monte de imóveis. O cara quer comodidade na casa dele, ele está ali sentado no sofá, está tomando um suco, uma cerveja, sei lá o que ele está bebendo, comendo um salgadinho, ele está ali procurando imóvel. Amor, olha aqui, olha a casa legal que eu achei, dá uma olhadinha no tour virtual e tal. Gostei, vamos fazer uma proposta, é isso que a gente está querendo e tal. Então é muito Isso mais diminui a rápido. quantia de visitas também, né? Na verdade, não precisa ter um monte de gente visitando, agendando visita para outro tomador de decisão definir o mesmo a decisão do imóvel e tudo mais. Então demora muito menos, é muito mais prático. Todo mundo decide na mesma hora, sentado no sofá, comendo e bebendo. É isso, realmente. É, exatamente isso. É outro mundo completamente diferente. E olha, e o que é engraçado, que assim, se a gente olhar, eu lembro quando eu comecei, Silvia de Deus, era planilha de Excel. Socorro! Ah, meu Deus! Colocava lá, João, proprietário do imóvel tal, na rua tal, 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 valor X. Maria, proprietário, tal, tal, tal. Aí chegava um cliente, quero alugar uma casa, eu quero comprar uma casa. Peraí, só um minutinho. Abria lá, listinha de Excel. Isso para aqueles que são organizados ainda, na época. Que tinha muitos que nem tinha planilha de Excel, era só na cabeça. Então, você olhava lá na planilha, putz, esse apartamento aqui e tal, não sei o quê. Às vezes você ia ver, o proprietário falou, já aluguei, já não está mais, já vendi, etc e tal. Hoje, eu estou com a Kenlo, logo com a Kenlo do Engaia, que eu comecei, que eu tive a felicidade de conhecer o Engaia. Para mim, eu digo que foi o que mudou, o que profissionalizou a minha empresa. Eu tive a oportunidade de conhecer a Engaia logo no começo, que foi uma empresa que revolucionou o mercado, né? De forma que você tem ali o controle dos seus leads. Você imagina que eu acho que eu entrei no Engaia em 2012. 2012? Eu já estava lá. 2012. Estou falando de 2000. Gente, vai fazer 10 anos. 10 anos que eu mudei o curso da minha empresa para gestão de clientes. Comecei lá atrás. E agora, então, de Engaia virou Kenlo e o Rogério está crescendo ainda mais, gente, junto com a gente. Com certeza. Porque isso traz agilidade no processo, né? E essa questão do Engaia, quando começou lá atrás, eu achava o máximo aquilo, você colocar um cliente ali dentro, um imóvel, divulgar a foto dele, e você colocar ali os valores, tudo certinho. Quando você cadastrava um cliente,
Aí eu que estou gastando ali é Silvia Novaes. A Silvia, que é um apartamento de 2 dormitórios, valor até R$1.000, com uma vaga de garagem. Eu cadastrava ela, criava o perfil, subia na tela. 5 imóveis dentro do perfil da Silvia. Silvia, mandava para a Silvia esses imóveis. Exatamente. Gente, isso foi uma revolução já naquela época. Eu achava o máximo aquilo, porque isso é que fez a diferença na minha empresa, né? E hoje, então, com a digitalização, eu estou tendo a mesma sensação. E coisas de 3 anos. Estão falando uma coisa recente demais, né? Então, fica imaginando hoje, Silvia, se não fosse, por exemplo, essas empresas que estão aqui para ajudar as imobiliárias, os corretores, no caso aqui a Canon, de quem eu sou fã, assim, porque para mim mudou muito a minha vida, a minha empresa. Que seria dos corretores de imóveis? Estaríamos ainda lá naquela idade do Excel. Você não conseguia escalar o seu trabalho, as suas atividades, seu negócio. Sua rentabilidade era limitada ali, porque era difícil, a menos que você tivesse um contingente enorme de pessoas para poder fazer tudo, e coisa que você não consegue hoje. O problema não é contratar pessoas, colocar pessoas no processo, né? Quando você tem a rentabilidade, você vai ter a questão financeira para isso. O difícil é você treinar pessoas, você ter pessoas capacitadas, que você tenha a absoluta certeza de que essas pessoas estarão entregando um serviço de excelência, que é aquilo que eu quero para os meus clientes. Um serviço de excelência, um serviço de qualidade, é atender bem o cliente. Então, é difícil você envolver todo assim, o time, a equipe, você formar esse time. E às vezes, a hora que você está formando, a pessoa está chegando, por alguma razão, sai, vai embora, você começa a dar estaca zero de novo. Então, ou seja, isso te impede o crescimento, né? Porque você tem essa dificuldade humana para poder te ajudar no processo e nessa escalada. Então, a era digital ela veio para poder facilitar isso mesmo também, né? As pessoas ainda continuam sendo muito importantes no processo. Eu tenho uma equipe fantástica, sabe? De todas as pessoas. Eu brinco lá, né? Às vezes as pessoas tem proprietário aí, às vezes a gente fala das taxas, o cara acha, é tudo isso, não sei o quê, blá, blá, blá. Falou, bom, eu não mexo nas minhas taxas, porque eu sei o trabalho que eu entrego, o serviço que é entregue para ele. Uma locação bem feita hoje, ela vai envolver 5, 6 departamentos. Você tem aqui corretor que faz a captação do imóvel, que vai até o imóvel, fotografa, tira, chega, dá publicidade no site, tem que fazer um texto. Gente, isso não é fácil. Aí depois você tem o corretor que atende o cliente interessado, que é outro, que não é o mesmo. Na maioria das vezes não é o mesmo. Depois que ele atendeu esse cliente, o cliente falou, pô, beleza, vou ficar com o imóvel. Tá bom, acabou? Não, não acabou não. Aí vai para o analista, ou vai hoje para a esteira da Canon. Depois que passou por isso, você vai para o setor jurídico, para a redação do contrato. Depois disso, acabou? Não, tem mais coisa ainda. Aí vai para o departamento de manutenção, vistoria. Depois de vistoria, aí sim você finaliza com o financeiro. Então, são 5, 6 departamentos ali que envolvem uma locação feita com qualidade. Né? Uma empresa que trabalha ali com todos os processos necessários para conseguir entregar um atendimento de excelência para o cliente. Então, é oneroso? É oneroso. E você precisa ser muito aplicado, muito dedicado para você conseguir fazer tudo isso, né? E a digitalização, para quem não está ainda, as pessoas que aderirem, que vir para... Vai chegar um momento, né? Isso eu não tenho dúvida. Vai ter um momento que todo mundo... Não é uma questão de ser, é uma questão de quando, tá, gente? Isso vai acontecer. É uma questão de quando. Então, já que é uma questão de quando, que seja agora, porque vai ser muito melhor para você. Então, vai ver daqui a um tempo, você vai olhar e falar, porra, ainda bem que o Rogério falou aquilo lá. Me despertou para isso. Rogério, vamos falar assim, por que eu não vi o Rogério falando disso antes? Por que a Canon não fez essa live antes para o Rogério falar, né, sobre toda essa questão da digitalização, como ajuda? Por que essa live não aconteceu em 2020? Calma, gente, tem tempo. É isso Rogério, aí. conta para mim uma coisa. Quais são os cuidados que você toma
com relação ao seu processo digital? Qual é o cuidado principal que você enxerga com relação a essas negociações? Tá. Bom, eu acho que uma das principais é você ter ao lado uma empresa para poder te ajudar nesse sentido e ter certeza de que essa empresa faz tudo como é necessário fazer, né? Eu esqueci de falar uma coisa aqui antes de continuar nisso, que é uma coisa muito importante. A gente vai sair um pouquinho do tema, Fica à vontade. mas eu acho que é super importante falar. Inclusive, esses dias eu tive numa palestra em Pouso Alegre que foi abordado esse assunto. Eu já tinha um pouco de conhecimento, mas foi muito esclarecedor também. Foi promovida pelo Cresce, em parceria com o Sindimóveis também, que falava sobre a lei LGPD, né? Então, quando você está falando hoje de digitalização, você está resolvendo um outro problema também, que eu diria que talvez seja muito mais importante do que isso. Porque eu pensava lá no começo da LGPD que a situação era só você fazer um papel ali para o cliente que está te passando o número de CPF, endereço, telefone, que ele autoriza eu passar esses dados para outra pessoa. No caso, para cadastrar no meu CRM, no caso, para fazer uma consulta de Serasa, etc. e tal. Não é só isso. Não é só esta autorização, né? A principal é a guarda desses documentos dentro da sua empresa e quem terá acesso a essas informações, né? Porque numa empresa, vou dar um exemplo aqui, 10 funcionários. A pergunta é, os 10 funcionários precisam ter acesso a todas as informações desse cliente? A resposta é não, não. Não deve e não pode. Porque se a empresa sofrer uma fiscalização da LGPD, a primeira coisa que eles vão perguntar é quem tem acesso? Ah, mas por que a Silvia tem acesso a este documento se ela não trata deste assunto? Está errado. A empresa vai ser autuada. Exatamente. Nós temos um colega de profissão, uma empresa lá de São Paulo, uma grande empresa, que foi autuada. Já foi autuada em relação à LGPD. Então, voltando. Então, assim, mais um ganho. Por quê? Porque hoje, quando você tem uma empresa, por que eu lembrei disso? Falando da empresa séria, que vai estar do seu lado para poder fazer a digitalização. Então, você não vai ter mais o seu contrato impresso para ter que guardar ele na sua empresa. Ele vai estar de uma forma digital e sobre a guarda de uma empresa idônea. Então, se houver uma fiscalização LGPD, você vai dizer, não, quem guarda os meus documentos são a Kenlo. Quais são os parâmetros da Kenlo? Vão entrar em contato com ela, não, está dentro, está legal, está resguardado. E no próprio software da Kenlo, a gente consegue eleger, quais são os clientes e quais são as etapas que ele pode ver ali daquele contrato, daquelas informações. Você consegue mensurar ali, né? O que essa pessoa pode ter de acesso. Exatamente. Né? Então, esse é assim, eu diria como principal, você ter do seu lado uma empresa parceira, né? A segunda coisa que eu acho muito importante também é você tomar cuidado, né, e se prevenir de alguma forma, da certeza de que aquele cliente interessado está te passando um e-mail que de fato é dele. Né? Porque eu acho que a assinatura física, eu faço uma analogia aqui da assinatura física, para mim ela é substituída pelo e-mail, porque é a validade ali da assinatura. Então você precisa ter a certeza de que aquele e-mail é daquela pessoa mesmo. E na maioria das vezes, esse e-mail você já tem, porque o primeiro contato do cliente ele fez através de e-mail. Né? Quando ele entrou no site, viu um imóvel, ele já colocou as informações dele. Então, você, no interesse ainda, não na hora que fechou o contrato, lá no interesse dele, no primeiro contato, quando ele era um lead, que ele acabou de entrar aqui dentro da plataforma, ele já colocou essas informações. Então, você já tem um histórico que você pode dizer, não, realmente, foi esse o e-mail que ele me passou. Tal. Então, são essas duas coisas que eu acho que são as principais em relação à segurança, né, da questão da assinatura digital. Perfeito. Bom, já falamos do cuidado, inclusive, então. Rogério, você quer citar algum case de sucesso? Quer contar alguma situação específica, assim, que foi um sucesso com relação à digitalização? Fica à vontade, viu? Depois eu já vou partir para as perguntas, então a galera tá interagindo bastante no chat. Obrigada, pessoal.
Ah, legal, gente. Manda pergunta aí, viu? Ai, ai. E, então, eu costumo brincar, você falou aí, eu lembrei de uma coisa que é muito, muito legal, né? Eu sempre brinco, às vezes eu estou lá, quando eu estou na imobiliária, eu estou na recepção lá e tem clientes, eu estou sempre brincando com eles, conversando, eu adoro fazer esse trabalho, adoro conversar com o cliente. Para mim, é a melhor parte é você estar ali junto com clientes, comunicando, brincando, fazendo visita. Ontem mesmo saí com uma corretora minha, a gente foi ver alguns imóveis, a Isabela, eu falei, Isabela, nossa, eu adoro isso aqui, ó. Esse é o meu trabalho preferido, é sair, é conversar com o cliente, até estendemos lá com o cliente mais do que deveríamos, mas porque o papo tá bom, é gostoso, né? Acho que vendedor é isso, né? Gosta, né, de falar. Mas aí, o que acontece? Os clientes, eu brinco, olha, aqui na Rogério Moura é mais fácil alugar um imóvel do que fazer um check-in no hotel, viu? Porque ele chega... Não tá fácil. Aqueles imóveis, né, que a gente já tem ali o laudo de vistoria, que já está pronto. Então, porque o que demora, às vezes, no processo hoje de digitalização, é o laudo de vistoria. Então, eu já tenho muitos laudos que já estão prontos. Então, o cliente chegou ali, viu aquele imóvel já tem um laudo de vistoria, se ele usou a esteira ou foi fisicamente, eu já consigo dar a chave para ele na hora, porque a validação do crédito e ele escolhendo uma garantia locatícia que eu consigo entregar para ele na hora, como exemplo, a Kenlo, então eu já consigo entregar a chave para ele na hora. É incrível! As pessoas não acreditam. Os clientes não acreditam. Falam, não, mas eu já vou levar a chave. Já, está tudo pronto. Mas não demora, mas não, está pronto, está aqui. Pode levar, assina aí, seu contrato chegou no seu telefone, assina aí, por favor. Assinou, a chave está na mão do cliente, ele já vai poder ir para o imóvel dele. Então, olha, esse cenário que eu falei para você aqui de estudantes, que eu estou inserido numa cidade onde tem muitos estudantes, que eles vêm na última semana, vêm com os pais, aquela coisa toda, que ele chega, escolhe um imóvel, eu falo para ele, olha, está aqui, a chave, ele não acredita. Ele não gasta nem com hotel, ele já vai para dentro da casa, compra um colchonete aqui nas Casas Bahia, loja 100, sei lá onde, já põe dentro do imóvel e já está dentro. Então, eu diria que não é um case, são vários cases de sucesso, e tanto que eu brinco hoje com isso aí, que é mais fácil alugar um imóvel com a gente do que fazer um check-in no hotel. Claro, é uma analogia, mas é que a gente saiu de um estágio tão demorado por uma questão de minutos, e é uma evolução absurda, absurda. Que maravilha, gente. Olha só, o Rogério está generosamente contando o segredo da imobiliária dele para vocês que ainda não fazem parte desse processo de digitalização ou quem está no começo. Então, vamos lá, vamos seguir. Como eu falei agora há pouco, não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando. E ainda, parafraseando o Rogério, o quando é agora. Tá, pessoal? Então, vamos seguir com a digitalização e contem com a Kenlo para isso, tá? Essa live não era uma live para falar especificamente de Kenlo, mas o Rogério comentou, então eu vou aproveitar isso também. Aproveitem a gente para isso. E eu estou vendo muitas perguntas com relação a soluções, com relação a processos aqui. Vou seguir com essas perguntas então, tá, Rogério? Vamos lá? Legal, vamos lá. Vou colocar alguma na tela aqui. José Mário Guastalla. José, eu queria que você me respondesse se você já é cliente da Kenlo, tá? Mas eu vou jogar sua pergunta na tela. E-mail do fiador só nos é fornecido no fechamento do negócio. Como ter certeza que é do fiador? Rogério, você tem alguma dica para ele? Olha, nesses casos, por exemplo, quando acontece isso, a gente vai sempre pedir para ele que ele preencha uma ficha onde, com a letra dele, caligrafia dele, ele vai colocar aquele e-mail nesta ficha. Aí, nesse caso, a gente tem que ir para essa parte manual para poder se certificar de que ele realmente é o proprietário daquele e-mail, né? Então, essa é uma ferramenta que eu utilizo. Certo, você pode optar por uma garantia sem fiador, tá? E a gente pode falar de garantia locatícia, quem lo garante? Olha, quando eu comecei, era assim, 99% das garantias era fiador. Hoje eu vou dizer que é uma quantidade muito pequena. É a garantia que eu menos utilizo. Porque
A gente precisa tirar certidão de ônus reais repercutória. Isso demorava, em média, 5 dias no cartório, só para sair essa certidão. Hoje está um pouco mais rápido. Em alguns cartórios sai de um dia para o outro, e tem alguns que estão superando aí, sai no mesmo dia ou em questões de minutos. O que foi uma evolução enorme e uma coisa, um ganho para toda a categoria nossa, que é essa agilidade que os cartórios estão entendendo que é necessária. Porque você colocar um documento no cartório, você tem que esperar 25 dias para fazer uma averbação de um registro de imóveis. Eu, sinceramente, acho isso um absurdo. É completamente fora do nosso contexto hoje, na realidade. Acabei perdendo a pergunta, desculpa. Ah, sim. Então, eu hoje utilizo muito pouco o fiador. Né? É uma garantia locatícia que eu diria que ela é muito pequena dentro da minha empresa. Até por conta da demora mesmo que eu acabei de citar hoje, e tem custo também, né? Porque uma certidão dessa é mais de R$ 100. Exatamente. E precisa gastar ali, dispor dessa questão financeira para poder fazer essa garantia. E ela é onerosa, envolve mais pessoas para assinar e tudo mais. A gente procura evitar. Né? Agora, é claro, se o cliente quer, a gente vai fazer. Mas também ninguém quer ser fiador hoje, não. Tá difícil. Era o ponto que eu ia tocar. Acho que é um pouco mais difícil. Não é todo mundo que tem vontade de ser fiador e não é todo mundo que precisa de fiador. Então, acho que optar por garantias locatícias pode ser interessante. A gente citou quem o garante aqui, tá? Inclusive, fiquem ligados, a gente fala muito de quem o garante, que é a garantia locatícia da Kenlo. Isso pode ser muito bacana. Estou procurando mais perguntas aqui, porque aqui nesse chat, pessoal, vocês colocaram perguntas, sugestões, estão perguntando coisas sobre o nosso sistema, perguntando coisas que vão exigir um pouco mais do nosso suporte. Então, eu vou colocar só as perguntas que fazem sentido, mas vocês vão receber as respostas de vocês posteriormente à live, tá bom? Ninguém vai ficar sem resposta. Inclusive você, Otoniel, que pediu uma ajuda aqui para o Rogério com relação à geração de leads, a gente já separou o seu contato, você vai receber um contato do nosso time, tá bom? Fique tranquilo. O Marcelo Castro, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta, tá? Perguntou, como calcionar na matrícula do imóvel oferecido como garantia locatícia quando fazemos as assinaturas e o contrato de forma digital? Pois tive problemas com um cartório em Jundiaí, não deu. Você consegue responder isso, Marcelo? O Rogério, perdão, gente. Desculpa. Mas assim, eu não entendi. Qual o problema será que ele teve? Porque... Consegue ser mais específico, Marcelo, por favor? De o cartório não aceitar, será, o documento digital? É estranho, né? Partindo da validade jurídica, está na lei, né? Então, exato. Se o cartório recusou, eu acho que ele tem que entrar com uma solicitação de interpretação do porquê não aceitar. Porque a assinatura digital, ela gera ali um código, né? E ela tem validade. Exatamente. Eu entendo que partindo da legitimidade jurídica, não deveria ter essa não aceitação, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. A Consorte, a primeira pergunta da live, porque eu estou fazendo um apanhadão, tá? É como reconhecer a firma no documento eletrônico. O Rogério já vai falar na live ou no final? O Rogério quer falar um pouco sobre isso? Claro. O reconhecimento de um documento eletrônico não tem, né? É a própria assinatura digital. Então, ela é reconhecida por lei. Então, quando você faz, ela já vem com essa assinatura. Não tem ela de forma física, é isso que ele pergunta? Exatamente. Né? Não existe esse reconhecimento. Perfeito. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Agora já não tem mais perguntas especificamente da live, tá? Tem algumas perguntas com relação a processos da Kenlo, a suporte da Kenlo, tem algumas sugestões, inclusive de próximas lives. Muito obrigada, a gente está anotando tudo aqui, tá? Que mais? Tem algumas situações engraçadas também sobre a pessoa que assina pelo cônjuge. E é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui.
São só essas perguntas. Eu vou finalizar aqui, tá? Avisando a pessoa que me perguntou, que eu simplesmente não estou achando aonde está a sua pergunta novamente. Manda de novo a pergunta aqui no final, porque senão eu não vou conseguir localizar. Pode ser? Porque tem as pessoas perguntando como funciona a garantia digital, como funciona quem Lu garante e tudo mais. Então, a gente vai ter que fazer uma live só de quem Lu garante. Inclusive, a gente já tem, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso lançar essa live antiga para vocês depois no chat, pode ser? Porque senão eu vou falar só de quem Lu garante aqui. Bom, aqui. O Natalino perguntou, o processo todo é somente para imóvel residencial? Essa pergunta estava perdida no chat também, tá, gente? Então, o Natalino Amâncio perguntou. Responde aí, Rogério, por favor. Não. Pelo contrário, todo tipo de contrato. Eu tenho vários contratos aqui comerciais que também com assinatura digital. Aliás, é até um pedido das empresas. Eu tenho aqui algumas grandes empresas, multinacional, inclusive, que querem que seja digital, não querem... Eles exigem que sejam digital. Olha só, exigem que sejam digital. Exatamente. Como cliente, né? Eles exigem que sejam digitais. O que mais aqui? Pessoal, agora as perguntas são basicamente com relação a suporte e sistema. Então, a gente vai fazer o seguinte... Já deixei disponibilizado aqui o chat de vocês, no chat, todas as perguntas que vocês estão fazendo que não se referem à live, tá? Vocês vão receber respostas. Provavelmente a gente pode fazer isso por stories, ou então contatando vocês de alguma maneira, tá? Então fiquem tranquilos que ninguém fica sem resposta, fechou? E por agora, a gente já está com 2 minutos para terminar a live. Durou, hein? Foi bacana. E eu vou perguntar para o Rogério. Rogério, você tem alguma consideração a mais para fazer? Algum recado após essas perguntas? Tenho, sim. Olha, para mim foi um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com os colegas corretores, com as imobiliárias, enfim, os proprietários de imobiliárias. Muito satisfatório mesmo. Queria agradecer imensamente a Kenlo pelo convite. Me senti honrado de receber um convite de vocês para falar sobre isso. Espero que eu tenha contribuído aí com os colegas. Queria fazer aqui um agradecimento especial a todos que estiveram junto conosco aqui nesse momento, nesse bate-papo. Ao Sindimóveis MG. Para quem está assistindo aqui, que ainda não é corretor de imóveis, eu gostaria de fazer um convite. Entre no site do Sindimóveis MG. Você pode fazer o seu curso lá de TTI, que é Técnicas em Transações Imobiliárias, através do Sindimóveis. É o que vai te validar para você fazer o requerimento do Cresce, tá? Então, se associa ao Sindimóveis e, fora isso, você tem uma série de outras garantias, de assessorias, né? Contrato de locação. Para quem está começando, eu sei que é difícil isso, ter contrato de locação, contrato de compromisso de compra e venda, enfim... Você vai ter todo esse suporte lá pelo Sindimóveis MG, tá bom? Então, quem não é ainda, se inscreva, acesse o site e tal. Bom, eu queria falar aqui rapidamente do meu canal. Eu tenho um canal no YouTube. A minha dor que eu tive alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com locação, que a locação ela é regida pela lei do inquilinato, são 90 artigos, né? E para quem não é advogado, você lê ali um artigo, meu Deus, o que esse cara está querendo dizer com isso? É uma loucura. A gente não entende. Então, eu gravei já, acho que hoje, inclusive, são um vídeo, são todas terças e quinta, e acho que eu já estou no 17º, 18º, não tenho muita certeza, que já vai ser publicado hoje. Então, vou gravar os 90 artigos da lei do inquilinato, numa linguagem simples e fácil de interpretar, uma linguagem do nosso dia a dia. Então, espero estar contribuindo com vocês também. Então, acesse o canal lá, Rogério Moura, vocês vão encontrar o meu canal. Tem o Instagram também, Rog_Moura. E eu queria fazer uma coisa diferente aqui, viu? Eu queria deixar o meu WhatsApp e o Telegram, que eu tenho um canal também no Telegram, que é o mesmo número. Quem quiser me chamar também, pode me mandar aqui um áudio, ou, enfim, manda uma mensagem no WhatsApp. Talvez eu não consiga responder na hora,
mas com certeza eu responderei a todos, tá? Tá aí na tela, né, o número. Tô colocando na tela porque você liberou, tá bom? Maravilha. Então, a gente conversou nos bastidores e ele fez esse comentário que ele gostaria de liberar esse contato, tá, gente? Então, aproveitem o contato e a generosidade que o Rogério tem em compartilhar o conhecimento dele, todo o conteúdo que ele pode entregar com uma pessoa que tem autoridade no assunto, tá? Tá aí. Já anotaram? Vou deixar mais um pouquinho na tela. Rogério, por favor. Legal. Bom, e é isso. Então, eu finalizo por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. E eu finalizo com uma frase que faz parte do meu dia a dia há muitos anos. Eu não sei de quem é essa frase, mas ela diz o seguinte: quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. E aí? Para vocês que estão aí na live, de que lado vocês estão? É quem, sim, ou é lo? Não. Você está dentro ou fora do mercado? Você é bom ou não? É isso aí, tá bom? Aí. Pessoal, obrigada. Rogério, muito obrigada de verdade. A gente está fechando a nossa live hoje, então, enquanto a nossa produção coloca o link da pesquisa no chat, eu já aproveito para te agradecer mais uma vez, inúmeras vezes. A porta está sempre aberta para você, que é um parceiraço nosso. Tá? Obrigada por topar essa conversa, por compartilhar as suas boas práticas, as boas práticas que você enxerga na sua imobiliária, que você tem na sua imobiliária, todo o ganho que você tem na sua região. Né? Nesse mercado, a gente tem que dar as mãos, tá, gente? Então, cada profissional puxa o outro, porque é só assim que o mercado imobiliário prospera, e é aí que a Quem Não entra também. Tá? Nós estamos aqui para dar as mãos para vocês, profissionais do mercado imobiliário. Ok? Enfim, galera, por favor, responde a nossa pesquisa. A gente gosta de elogio, gosta de crítica também. Tudo que vocês falam, a gente ouve. Eu leio as pesquisas, tá? E tudo que vocês falam, eu sempre procuro fazer com que seja uma ferramenta de aprimoramento para sempre nós termos cada vez mais lives bacanas. E aproveitando também, eu prometi que iríamos soltar o papo com um produto sobre a nossa nova esteira, né? A esteira digital. Natália, por favor, fica à vontade para soltar todos os links no chat. Então, acessem e aproveitem, ok? Quero agradecer mais uma vez vocês. Rogério, obrigada, um abraço para vocês e até dia 29. Nós temos uma próxima live, hein? Valeu. Valeu, obrigada. Pessoal. Obrigado. Tchau. Forte abraço. Tchau. Forte abraço.